Então vamos lá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Vamos voltar ao nosso assunto, tipos de sujeito. Aula passada, falamos sobre o sujeito ali simples, o composto, o sujeito oculto. Esse assunto é muito importante para você que vai fazer concurso, né? De qualquer área, esse assunto é primordial, é principal. E dentro da sintaxe é o assunto mais cobrado. Né? Você tem lá depois predicado, objeto direto, transitividade. Você tem lá predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Você vai ter também colocação pronominal, voz passiva, voz ativa, voz passiva analítica, as vozes verbais. Você também estudará a crase. Você vai ter também outros assuntos relacionados à sintaxe, né, como complemento nominal, adjunto adnominal, que são os termos ligados ao nome. Mas dentre esses, aquele que causa mais impacto e que tem um número maior de questões em qualquer concurso público que tenha a matéria chamada língua portuguesa, o assunto 01 da sintaxe é tipo de sujeito. E é um assunto que você precisa ficar muito bom. Mas eu falo muito bom é de não errar nenhuma questão. Porque aquele aluno que estudou decentemente, que vai ser o seu concorrente, né? Ah, meu concorrente sou eu mesmo. Lógico, lógico que é você. Mas tem outros concorrentes também, além de você. Então, se você está com um estudo ali legal, um estudo tranquilo, está se sacrificando, está fazendo valer, você vai acertar todas as opções, as questões sobre tipo de sujeito. Se você está estudando meia boca e você errar alguma questão sobre tipo de sujeito, a tua colocação no teu concurso vai te levar lá para baixo. Porque dificilmente, um aluno mediano para cima, ele vai errar alguma questão relacionada a tipo de sujeito, porque ele sabe que é a parte mais importante da sintaxe dentro de qualquer prova de concurso público. Polícia Militar, Polícia Civil, Banco do Brasil, para ser porteiro, merendeira, qualquer concurso público que tenha língua portuguesa e que tenha a parte de sintaxe, né, que todos têm, na verdade, o mais requisitado, o mais cobrado é tipos de sujeito. Então, eu preciso que vocês dêem uma boa atenção sobre esse assunto. O Herbert está na área aí também. Fala, gato. Tamo junto. Ó, então, pega um cafezinho, pega uma água, senta aí. Eu sei que de casa é mais monótono, né? A aula online não chega nem na metade da aula presencial, né? A aula presencial ela é mais motivadora, isso é normal. Mas ninguém aqui é criança. E como ninguém é criança, tem que botar a cabeça no lugar e funcionar. Pô, só tem aula online, vai ser pela aula online mesmo, né? Quem faz o que quer é criança, né? Que fica chorando e joga o pé para cima e não sei o quê, e vem e vai, né? Claro, quando não tem um pai rigoroso, né? Ou uma mãe rigorosa. A Amanda comentou aqui pra gente que todo simulado caveira que eu faço tem pelo menos uma questão de sujeito. É, pelo menos. E simulado, né? Simulado. E se você pegar qualquer prova, se você baixar a prova aí, da última prova da Polícia Militar da Bahia, da Polícia Civil, eu tenho certeza que uma questão vai ter lá, né? Se não tiver duas ou três, porque é algo muito complexo. E quando não tem duas ou mais, você tem ali vozes verbais que também dão um direcionamento ali sobre o sujeito, né? O sujeito paciente, o sujeito ativo, e isso é interessante. Então você precisa desse conhecimento. Daqui para frente, todo assunto ele vai ser ligado. Todo assunto ele vai depender do assunto passado. Então, quando vocês avançarem lá em vozes verbais, tem um pessoal que já estudou comigo aqui e está estudando, né, no presencial, Érica, Kelly, tem uma galera, né? Lucas também já estudou comigo no presencial, Herbert, Amanda, todo mundo sabe que vozes verbais nada mais é do, do que um assunto alongado sobre sujeito. Só que é tratado de uma forma diferente, porque você tem que perceber alguns detalhes, né, sobre passividade, ser ativo e ser passivo na língua portuguesa, né? O agente, o causador, mas não foge, é um assunto que depende do outro. Se você não aprende tipo de sujeito, você não consegue fazer vozes verbais, porque você não sabe o que é concordância verbal, você vai acabar trocando ali.
o se, né? Daqui a um dia vocês vão perceber, o se pode ser parte integrante do verbo, partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito, que vai criar um caos na cabeça de vocês. Mas paciência, que a aula de hoje é sobre tipo de sujeito, não é sobre vozes verbais. Vamos lá. A sererê, raterê. Tranquilo? Sujeito oculto, desinencial ou elíptico é o sujeito, professor, que ele está escondido. Ele está escondido, mas eu acho. Então, na aula passada, percebemos como é que o sujeito oculto ele precisa ser trabalhado. Como é que eu encontro o sujeito oculto? Não muda, não muda de sujeito oculto para simples, composto, indeterminado. Sobre como eu encontro, não muda. A relação é sempre a mesma. Encontra o verbo, depois que você acha o verbo, você faz pergunta ao verbo, e o verbo ele vai ter a decência, né? Ou a delicadeza de falar assim, ô, otário, se tu me perguntar de uma forma convincente, eu sou frouxo, eu vou entregar os pontos. É isso que acontece. É isso que acontece. Trabalhei a semana toda no projeto do concurso. Peguei a frase, Joeline, achei a frase. A frase é: trabalhei a semana toda no projeto do concurso. Essa é a frase. Aí o que você vai fazer? Professor, o senhor me disse que quando eu achar a frase, eu devo, de forma minuciosa, fazer perguntas é, ao sujeito. E é isso mesmo, professor, que eu devo fazer? Sim. E quem estava na aula passada percebeu que são duas perguntas: ou quem ou o quê. Então achei o verbo, Herbert, o verbo trabalhar. Trabalhei a semana toda no projeto do concurso. Quem foi que trabalhou? Essa é a pergunta. Você vai fazer isso, Joeline. Quem trabalhou? Aí você vai ficar se perguntando assim, vai ficar criando consciência. O cérebro começa a pensar. Trabalhei a semana toda. Quem trabalhou? Eu. Trabalhei, eu trabalhei. Sou escravo aqui, sou eu, professor. Eu trabalhei. Essa vida CLT é minha. De bater ponto é minha. Não precisa me humilhar, não, porque eu sei que sou eu. Não precisa falar para todo mundo. Eu trabalhei. Aí você fala assim, professor, mas o eu, ele não está escrito aí, professor. Eu trabalhei a semana inteira. Lógico, ele não está aqui, porque senão não teríamos sujeito oculto, e sim sujeito simples. Lógico. Mas você sabe que esse cara é sujeito oculto por conta da terminação do verbo, ó, trabalhei. É o que chamamos de desinência verbal. Por conta da desinência do finalzinho do verbo, você sabe que aquele verbo ele é conjugado na primeira pessoa do caso reto. Quem é a primeira pessoa do caso reto? Pergunta para alunos da quinta série, viu? Vulgo sexto ano. Professor, a primeira pessoa do caso reto é uma pergunta tão infantil que eu não vou nem responder para o senhor no chat. Porque o senhor deve saber que é o eu. Eu trabalhei. Perfeito. Por isso que a gente chama de sujeito oculto, Joeline. Porque você vai ter que entender que esse cara está escondido, ele se escondeu ali, ó. Mas você tem que encontrar. E a partir do momento que tu encontra, você sabe quem é o sujeito. Só que para tu ou vocês encontrarem o sujeito, a base ela não muda. Achou o verbo, faz a pergunta ao verbo e o verbo vai te dar. Se por acaso tu fizer a pergunta, tu não encontrar o verbo, ou tu não, desculpa, tu não encontrar o sujeito, desculpa, caramba, é porque o sujeito ele não está oculto. Ou ele é inexistente,
quando você tem verbos ali, né, impessoais, ou ele é indeterminado, que ele existe, mas você não sabe quem é e nem onde está, tá bom? Essa é a grande ideia. E o princípio básico para não errar. Se o meu verbo está no singular, eu não tenho um sujeito plural. É cinco dedos contra cinco dedos. É justo, ó. Justiça, tá bom? O verbo, ele é rapariga do sujeito. O sujeito está no plural, o verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Essa é a base. Essa é a base. Ah, se é sujeito oculto, se é simples, se é composto, se é indeterminado, pouco importa. O que você precisa saber é sobre essa base. Porque depois que você aprende concordância verbal, acabou. Que é essa relação entre verbo e sujeito, você vai encontrar tudo que você quer. Tranquilo? Vamos lá? Quem está me escutando bem, quem está vendo o slide legal, digita um. Quem não está, digita dois. O pessoal tá afiado no um aí, viu? Um. Isso aí. Tranquilo. Né? Então vamos lá. Vamos adentrar mais um pouco sobre sujeito oculto. Lembrando, o professor disse para mim quem são os pronomes do caso reto, para eu não esquecer. Vem aqui comigo, ó. Quem são os pronomes? Eu, tu, ele. Aqui você tem a primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele. Do singular. Depois você tem nós, vós, eles ou elas. Que aqui você tem primeira do plural nós, segunda do plural vós, terceira do plural eles ou elas. Então, quando a gente fala de sujeito oculto, é porque o sujeito ele vai ser direcionado principalmente a um desses casos, a um desses pronomes aí do caso reto. Professor, quais são os mais utilizáveis? O eu, o tu, o nós e o vós. E de vez em quando, em alguns momentos, esse carinha aqui, ó, o ele. Que aí você vai precisar de um referente, né? Vocês vão aprender daqui a pouco. Então, eu coloquei até um triângulo nele, só para ficar de uma forma diferente. Então, essa é a ideia do sujeito oculto, ou desinencial, ou elíptico, ou implícito, que são nomenclaturas equivalentes. Porque depender da banca, tem uma banca que gosta do desinencial, a banca gosta do tradicional, que é o oculto, tem outra que já fala elíptico, mas é o mesmo conceito, tá bom? Vamos lá. Tens estudado bastante para a prova. Qual é a primeira situação que eu devo fazer na análise sintática? Quem é meu aluno presencial já está querendo me matar com essa pergunta, porque todo dia é a mesma história. Mas é porque não muda. Alguém responde para mim no chat aí. O que é que eu preciso fazer? A primeira situação para fazer análise sintática dentro de uma frase. Qual é o primeiro passo? Achar o verbo. Joeline, que está chegando hoje, não pode esquecer disso de forma alguma. Tu pode esquecer a senha do teu banco, a senha do teu Instagram, que dia é hoje. Isso aí tu pode esquecer. Mas se tu esquecer que o primeiro passo é achar o verbo, aí é ladeira abaixo. Porque se tu não sabe que esse é o primeiro passo, não tem como tu desenvolver a análise sintática de uma forma ali adequada.
Equilibrada não, que nada é equilibrado, mas de uma forma ali adequada. Quem é sagaz, sagaz que eu falo, quem já tem um tempo de estudo, já olha ali para a frase e já sabe mais ou menos quem é o sujeito. Mas isso é por conta do processo acumulativo de horas, né? Estudando e vai e vem, volta, estuda e perde, 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 passa. Aí passou naquele concurso que não queria, aí volta a estudar de novo, aí perde mais 68 vezes. Aí tem, com glória, Deus abençoa, passa ali no que ele queria. Aí pronto, fala estudar agora na casa do caramba. Cansei de estudar, né? Já está estável ali na vida, ganhando ali 8, 10 mil, né? Já está guardando, está gastando menos do que ganha. Já foi, está com a vida feita. Então aqui tens estudado bastante para a prova, você tem uma locução verbal, né? O verbo ter, tem estudado. Você tem aqui o que a gente chama de locução verbal. Deixa eu só marcar aqui para vocês. Professor, o que é locução verbal? Não estava na aula. Estou sabendo nem que dia é hoje, quanto mais o que é locução verbal. Locução verbal são dois verbos, um do lado do outro, tá bom? Um colado ao outro. E um verbo, que é o verbo que a gente chama de verbo auxiliar, é o menorzinho. E o verbo principal é o maior. Então aqui, ó, você tem, deixa eu fazer aqui uma besteirinha, né? Uma sublinhar de forma diferenciada. Então, esse cara é o verbo auxiliar. Esse cara é o verbo principal. A gente chama essa situação de locução verbal, tá bom? E aqui o verbo principal. Mas não muda. Se tem apenas um verbo ou tem uma locução verbal, que são dois verbos com valor de um, a pergunta tem que ser feita. Quem é que tem estudado bastante para a prova? Eu tens estudado? Não dá certo. Eu sei que a primeira pessoa do caso reto não tem como. A pergunta é assim, Herbert. Quem é que tem estudado bastante para a prova? Aí tu fica pensando. Aí tu pensa. Larissa está aqui na área, Amanda também, responder a questão. Professor, tu, quem é que tem estudado, professor? É tu. Tu tens estudado. Perfeito. Então você sabe que o tu, deixa eu mudar aqui a cor, o tu, Herbert iPhone, o Hum. tu tens estudado, esse cara faz o papel de sujeito. Ah, professor, mas é um negócio estranho falar assim. Tu tens estudado. É, mas fazer CrossFit também é estranho. E tu faz, né? E aí a gente não reclama um do outro por isso, né? Não é isso? Vender iPhone com alguns produtos ilícitos dentro da caixa é errado, mas alguém fala? O Fala rabo, viado. também, né? Alô, Polícia Federal, viu? Não assista minha aula não, senão vai levar meus amigos embora. Então, o que é que acontece? Não é porque você não tem o costume de falar o tu que ele está errado. E lógico, quem é da Bahia, baiano, não fala tu. Baiano não fala tu. Tu vai hoje? A gente fala você vai hoje. Então, por conta da parte oral, do falatório, da variação linguística, na hora que eu pulo para a gramática, que eu vou escrever as coisas, eu não coloco tu, eu coloco você. E isso me atrapalha quando eu vou fazer análise sintática, porque como eu não tenho o costume de falar tu e concordar com o sujeito, eu já acho que tu não é sujeito oculto da locução verbal tens estudado. Mas isso é porque você não tem hábito de fazer a concordância verbal com os pronomes do caso reto tu e o vós. O tu e o vós é sacana. Ele mata o aluno que estudou meia boca, aquele aluno que estudou um mês, 2 meses, e aí vai lá fazer a prova de supetão, vai se lascar. Porque ele vai ficar procurando você ou vocês e não vai achar. Porque não tá lá no pronome do caso reto. É outro tipo de pronome, né? Então, o que acontece?
Acontece o seguinte, que aquilo que causa estranheza provavelmente vai estar certo, porque você que tem o hábito de falar errado. Claro, que é falar, não existe falar errado, né? Porque a gramática é baseada na escrita e não na fala. Então eu posso falar qualquer coisa, né? Abóbora, travesseiro, né? Vrido. Isso aí é estranho, mas não tá errado. Não tá errado, professor, não. Tá errado a partir do momento que tu escreve. Quiser processar alguém aí por isso, vai perder tempo, né? Que no Brasil o pessoal não tá ganhando causa séria, não vai ganhar por conta de falácia, né? De variação linguística. Só se teu pai for o juiz aí, né? Do Estado e mandar em tudo, né? Tranquilo? Então aqui você tem um sujeito oculto, Joeline, e que não, a senhorita não pode esquecer. O professor está concordando, o tens estudado, ele concorda com a segunda pessoa do singular, do pronome do caso reto. Tu tens estudado. Se o tu estivesse escrito, Larissa, na minha frase, não seria mais sujeito oculto, elíptico, implícito, desinicial. Seria simples. Mas como ele não está escrito, eu só escrevi para vocês aí em prol de informação. Mas é algo que está subentendido, né, dentro ali do verbo. Tá ok? Tranquilo? Vamos embora. Aprovamos o novo cronograma de estudo. Aprovamos. Joeline já está aí pensando, aprovamos, vem de aprovar. Aprovar é verbo. Eu preciso fazer a pergunta a esse vagabundo. A partir do momento que eu faço a pergunta a esse vagabundo, ele vai me entregar. Quem foi que aprovou? Quem foi que aprovou? Quem foi que aprovou o novo cronograma de estudo? Quem foi que aprovou? Diz para mim aí. Quem foi que aprovou? Diz para mim. Nós. Diz o Isso aí, Herbert, Larissa, Joeline, Clécia, é o nosso. É nós. Nós aprovamos o novo cronograma de estudo. Nós aprovamos. Então, nós é sujeito oculto dentro dessa oração. O verbo aprovamos, ele liga, ele traz o meu sujeito oculto, que é a primeira pessoa do plural, que é a mais fácil, né? A primeira do singular e a primeira do plural são as mais fáceis dentro do sujeito oculto, tá bom? Aprovamos. Quem foi que aprovou o novo cronograma de estudo? Nós. Nós é um sujeito oculto. Beleza. Já sabe que é sujeito oculto, mas professor, pelo amor de Deus, marca o verbo aí para que a aula não fique diferente. Vou marcar agora. Aprovamos. Você já sabe que esse cara aqui é o verbo, né? É o verbo da minha frase. Além disso, esse verbo, ele carrega ali, né? Como se fosse o Gasparzinho. Você tira o lençol, o fantasma tá lá de baixo, né? Lá ele mil vezes, né? E aí você tem o quê? O nós. O nós, ele é o que a gente chama de sujeito oculto. É o sujeito da frase. Acabou. Acertou a questão, tá mais perto ali de poder fazer o TAF, né? Depois fazer o psicoteste, né? Sei lá, como é o nome? Como é o nome, É isso. Herbert? Psicoteste. Pronto. Tá mais próximo de fazer isso aí. Tá ok? Ah, professor, sou doido, tomo remédio controlado, não sei o quê. Faço. Doido não, né? Doido é um termo muito arcaico, mas assim, sofro de problemas ali mentais. Não dá Vá, nada, é só entrar com mandado de segurança que tu passa. vá se tratando agora, irmão. Vá se tratando. Para que pelo menos você consiga chegar na sua aprovação e no exame lá, né, no psicoteste, e você consiga enganar a galera, né? Se Axo passou, todo mundo passa. Então, pelo menos, isso aí já fica de incentivo, né? Não tem como a gente perder. Só que mudou. O que é que mudou? Não tem mais sujeito oculto. Eu botei o nós agora na frase. Nós aprovamos o novo cronograma de estudo. Qual é o tipo de sujeito eu tenho ali? Agora está explícito. Qual é?
Vamos ver? Nós aprovamos. Simples. Perfeito, Clécia. Simples. Ah, professor, mas quando o senhor fala nós, né? Joeline chegou hoje, está querendo me questionar. Quando o senhor fala nós, eu penso em mais de uma pessoa. Eu penso numa galera. Sandro Bomba, Vini Alemão, Ciro Bom Prefeito. Pelo amor de Deus. Eu tenho essa informação aqui de quem é nós? Eu não tenho. Eu não cito o nome de pessoas. Eu sei que nós, ele indica plural. Indica plural. Ele indica plural. Mas eu não tenho as pessoas retratadas de maneira explícita, tirando nós. Tá bom? Eu não tenho isso. Se eu não tenho o nome dessas pessoas, o que fica é o sujeito oculto nós. E nós, se ele está transcrito agora, se ele deixou de ser oculto, ele está escrito na frase, ele é sujeito simples. Se fosse nós e eles, aí era sujeito composto. Porque nós é um núcleo do sujeito, é um referente, e eles é outro referente. Aí você tem dois referentes. Se você tem dois referentes, deixa de ser simples, porque simples é um. Se você tem dois ou mais, a gente chama de sujeito composto, tá bom? Sujeito simples e composto é muito fácil, é tranquilo. O que vai pegar para vocês é o sujeito oculto e o indeterminado, tá bom? Tranquilão? Vamos lá. Estudais o edital com atenção. Pessoal, estudais vem de estudar. Perfeito? Perfeito. Então vou marcar logo como verbo. Eu não sei fazer a pergunta ainda, porque eu estou aprendendo, mas paciência. E é isso aí. Eu vou ter paciência com vocês. Eu vou vir aqui, vou marcar aqui. Marquei. Estudais. É assim que se responde questões de língua portuguesa. É na paciência. Marquei, sei que é verbo. Agora eu faço a pergunta ao verbo, Joeline. Quem estudou o edital? Vós. Herbert, pessoal, o vós e o tu são sacanas. Porque, como eu falei para vocês, principalmente o baiano, ele não tem costume de falar o tu e o vós. Não temos o costume. De vez em quando eu falo na aula que o pessoal lá do Maranhão, o pessoal do Piauí, é uma galera que tem essa facilidade, né, de falar o tu e o vós, principalmente o pessoal do Maranhão. Eles não têm problema com isso aqui. Eles não vão errar sujeito oculto. Não sei por quê, eu não sei se teve algum tipo de colonização, né? Se alguns portugueses ficaram lá de maneira assim, bem mais próxima, né? Se teve essa herança do português de Portugal, porque é dessa forma que a galera de Portugal fala, né? Usando muito o tu e o vós, coisa que não falamos, né? Se você vê alguma entrevista de algum português, né? O que está em mais ascensão, né? Há muitos anos, o mais fácil de a gente ver ali, Cristiano Ronaldo, né? Ele fala utilizando muito o tu e o vós, porque é de origem, né? Do país dele. E nossa língua vem de Portugal, né? Português de Portugal, né? A língua latina, né? O francês, o italiano, o português, o espanhol, são dos mesmos traços genealógicos, né? Vem do mesmo braço da árvore. Por isso que é parecido, né? Os nossos idiomas, né? Somente o espanhol, né? Ele é muito parecido com o nosso. Então, eu vou marcar aqui que o sujeito desse cara, do verbo aqui, estudar, que está na variação do estudais, está nessa variação porque ele está fazendo concordância verbal com a segunda pessoa do plural, lá no caso reto. Quem é, professor? O vós. Vós estudais. É o nosso sujeito. E chamamos, Joeline, essa galera de sujeito oculto porque é um sujeito que não está transcrito. Ele não está de maneira explícita, né? Você não consegue ver assim de maneira clara. Tá vendo aí agora porque eu escrevi, né? Mas se eu não tivesse feito o ato da escrita,
e iria continuar ali na mesma forma de sujeito oculto. Tá bom? Vamos lá. A candidata fez a prova. O verbo fazer, né? Eu já vou marcar aqui, esse é mais fácil, professor, né? Eu queria que minha prova inteira fosse assim, mas não é. Principalmente a galera da Polícia Civil tem uma dificuldade maior por ser nível superior. Não é que é uma dificuldade extrema, não, né? Mas é um pouquinho a mais, tá bom? Um degrauzinho a mais. Mas não muda. Prova, como eu falei, para a galera que nem se formou na escola, para a galera que tem o ensino médio completo, que tem, sei lá, um curso técnico para algum concurso ali que precise do curso técnico. Nível médio e nível superior, língua portuguesa não muda, né? A cobrança vai ser menos ou mais, dependendo ali, né, do tipo de prova, tá bom? Quem é que fez a prova? Quem foi que fez a prova? Eu, você, vós, tu. Quem foi que fez a prova, Larissa? Chat GPT, quem foi que fez? A candidata, boa, Kelly. A candidata. E não é só candidata, não, professor. É a candidata. Porque se o senhor marcar só candidata, você está dando apenas ênfase ao núcleo do sujeito, que é a parte mais importante. Mas o sujeito completo é esse termo aqui, ó. A candidata. E a candidata é um sujeito que a gente chama de sujeito simples, porque tem apenas um referente. Professor, o senhor falou sobre núcleo do sujeito, e eu cheguei hoje e fiquei um pouco ali confuso ou confusa sobre o que seria o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. Porque o sujeito ele pode ser pequeno, mas o sujeito ele pode ser grande também, né? E quando você tem um sujeito extenso, chamamos esse sujeito de sujeito. Ele não muda. Não é sujeito mais maior de bom. Não é. Não é esse termo escandaloso. Errado não existe. Mas o que existe é, Kelly, quem é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a parte mais significativa. É a parte central. E ele não pode estar nem preposicionado e ele precisa estar de maneira ali carreira solo. Então, eu não posso falar a candidata como o núcleo do sujeito. Eu posso falar que é sujeito. Mas o núcleo é só a parte é só a palavra candidata. O a não. O artigo fica de escanteio, tá bom? Só para vocês não esquecerem isso. A candidata fez, quem faz algo, né? Ou faz alguma coisa. Já estamos entrando aqui em regência verbal, né? Quem faz, professor, faz algo, faz alguma coisa. Eu sei que quem fez foi a candidata, quem fez, pessoa, sujeito, a candidata, fez é verbo, quem faz a candidata faz algo, a prova. A prova lá no futuro, tem uma galera que já sabe, né? Mas vocês vão marcar esse cara depois, lá na frente, agora não, como objeto direto, né? Objeto direto. Objeto direto, tá bom? Como objeto direto. E se você marca essa galera como objeto direto, não tem nada a ver com o sujeito, né? Por isso que eu tô falando para deixar para depois. Vou até apagar essa merda para que ninguém fique aí pensando em objeto direto, sendo que a aula é sobre tipo de sujeito. Pergunta de ouro. Ah, aqui você tem, deixa eu marcar, uma oração. Cadê o lápis? Uma oração. Por que uma oração, professor? Um verbo só, o verbo fazer, né? Ele fez, a candidata fez. E aqui você tem uma segunda oração, né? Por conta do verbo esperar. Segunda oração.
E não é um período composto, né? Eu sei que alguém vai falar, ah, é período composto. Não é período composto porque está sendo separadas as orações pela pontuação, pelo nosso ponto aí de continuação, tá bom? Apareceu um verbo, uma oração. Apareceu outro verbo, segunda oração. E assim sucessivamente. Tranquilo? Só que eu já fiz análise sintática para descobrir o sujeito da primeira oração e o da segunda. Esperava o resultado com ansiedade. Quem é que esperava? Essa eu quero ver. Quem é que esperava? Diz aí para mim. O chat começou a responder aqui. Quem é que se esperava? Professor, quem esperava era a candidata. Beleza, beleza. Tranquilo, Amanda. Vi sua mensagem aqui, viu? Bom trabalho. Ó, para quem? Para quem? Kelly, Kelly Larissa. Vai pagar 10, tá bom? Vai pagar 10, né? Por que não pode ser a candidata? Eu acho não, Larissa. Você tem que ter certeza, caramba. E é isso mesmo, você tá certa. Só faltou ali a perseverança, sabe? De falar assim, é isso aí mesmo, e acabou. Se tiver errado, pelo menos passa por conta da entonação da sua voz, você consegue enganar a galera. Entendeu? Aí Kelly trouxe a resposta aqui, ó. Porque cada oração tem que ter o seu sujeito. E é isso. Cada oração tem que ter o seu sujeito. Eu não posso, Herbert, falar que candidata é sujeito do verbo fazer e sujeito do verbo esperar. Eu não posso. Não posso fazer isso. Porque é cada um no seu quadrado. Lembra? Faz quadradinho de 8. Lembra? Uma menina ficava dançando com a bunda para cima no SBT, Gugu era vivo ainda, né? No horário de almoço. Aquilo ali era Sodoma e Gomorra, meu irmão. Aquilo era loucura. Ali era loucura, viu? Interessante que teve algum gênio que falou assim, cada um no seu quadrado, por conta dessa música aí. Esse foi um gênio. Não sei quem foi que falou, foi algum professor de português, certeza. Mas foi um gênio. Foi um gênio. Um gênio incompreendido. O bonde das maravilhas. Tararara. Isso aí, Gosto, né, Kelly, Cafá? lembrou o nome. Dança, Herbert, miséria. Tá sozinho na loja mesmo. Ó, o que é que vai acontecer, Joeline? É que o esperava, você sabe que remete-se ou se remete à candidata. Mas eu não posso falar que a candidata é sujeito do verbo fazer e que a candidata é sujeito do verbo esperar, porque é cada um no seu quadrado. Cada verbo precisa ter o seu sujeito em particular. Mas aí na prova, em A de abestalhado, vai estar lá, a candidata. E aí você tem que rezar para que alguém erre essa questão. Ah, a pessoa está desejando mal? Não. É porque quem não É. estudou realmente tem que errar. Não tem que acertar pela sorte, não. Tem que se lascar e errar. Para que você aumente sua pontuação e você passe. O esperava remete-se à candidata. Então, o esperava é como se eu falasse assim, ó, professor, quem esperava era ela. Ela. É ela e não ele, porque é a candidata, né? O gênero. Então vocês entenderam que eu marquei lá em cima, ó, como um triângulo para a terceira pessoa do singular, falando, ó, esse cara vai aparecer, mas precisa, Joeline, de um referente. Vai precisar de um referente para ele ser sujeito oculto. Porque se não tiver referente, aí não tem como ser sujeito oculto, né? Mas, com certeza, a sua prova vai trazer um contexto, vai trazer um trecho ou um parágrafo para te dar esse contexto, tá bom?
Porque quando eu pergunto agora, Herbert, quem é que esperava o resultado com ansiedade? Quem é que esperava, Lucas? Ela. Quem é ela, professor? A candidata. A candidata retoma só de maneira semântica, só para você se situar e perceber que é a candidata mesmo. Mas como eu não posso ficar repetindo, a candidata fez a prova, a candidata esperava, porque vou fazer uma redundância, né? Imagina você escrever na redação. A candidata fez a prova, ponto. A candidata esperava o resultado, ponto. A candidata foi aprovada. O corretor vai falar, porra, puta que pariu, vai ser burro lá na casa do caramba, porque tu repetiu o nome e o substantivo 3 vezes e tem uma classe morfológica que o nome dessa classe é pronome do caso reto que serve para substituir o nome. Por isso que o nome é pronome, tá bom? Ah, professor, mas vai ter que ser sujeito simples, porque o ela está escrito aí, o cabeçudo, o ela está escrito porque eu escrevi. Mas na sua a forma correta é oculto, ó, tá apagado. Ah, o professor começou a me ofender, falar que eu sou cabeçudo, mas minha cabeça também não é pequena, né? Então, isso é língua portuguesa. Você tem aqui, no verbo esperar, você tem sujeito, que é o sujeito ela, tá bom? Só que é um sujeito que é oculto. Eu sei que é ela, porque eu sou um cara sagaz, eu sou uma moça sagaz que está estudando, que estuda para a Polícia Militar, Polícia Civil, Banco do Brasil, é, assistente de palco, dançarina, do Bom das Maravilhas. E eu preciso, e eu sei que é sujeito oculto, porque existe uma galera chamada pronome do caso reto que trabalha para o substantivo. Substantivo na sintaxe é sujeito, e eu sei que um é refém do outro. Quando não vai o substantivo, vai o pronome no lugar. Mas o papel é o mesmo. O papel ele não muda, tá bom? Tranquilo? Então assim, ó, vou até escrever aqui para vocês, ó. Cadê a cor vermelha, né? Achei a cor vermelha. Vamos lá. Eu vou escrever aqui, ó. O que é que eu vou escrever mesmo, rapaz? Já esqueci. Mas vou lembrar agora. Vou lembrar agora. Observação. Cuidado. Ah, se é observação já é cuidado, né? Para que repetir cuidado, professor? É redundância, cara. Não precisa disso. Terceira, terceira pessoa do singular com referente. Fiz igual meus alunos. Quando a palavra é grande demais, aí começa a escrever de maneira menor para dar na folha, né? Tá errado isso, viu? Você perde ponto de estilo, né? Estilística, lá na redação. Certo? É colocar o tracinho, o hífenzinho e colocar o restante na outra linha, tá bom? Terceira pessoa do singular com referente. Para ser sujeito oculto, a terceira pessoa do singular precisa ter um referente, tá bom? Nesse caso, o referente do ela é o termo a candidata. Tranquilo? Vamos para a frase de baixo. Os alunos fizeram simulado. Quem foi que fizeram simulado? Quem foi que fez, Joeline? Vamos? Quem fez? Sua amiga Érica sumiu hoje, né? Ela falou que não ia dar para trabalhar. Os alunos, ou que não ia dar para assistir a aula hoje. Nem Murilo também. Mas a aula tá sendo gravada. Pessoal do YouTube, tamo junto. Aqui um dias. O acesso ao canal do YouTube vai ficar só para vocês do curso, porque senão não combina, né? Paga pelo curso e fica livre no YouTube, né? Tem algo de errado aí.
Então, eu vou privar o conteúdo daqui a uns dias, mas eu vou disponibilizar para vocês o link do conteúdo. Aí só vai poder assistir o link ou assistir o vídeo quem tiver o link. Aí quem tiver o link não passa para outra pessoa, né, para não piratear, né? Porque daqui a uns dias eu vou estar lá na barraca de DVD. Três DVD por um, né? Acho que existe ainda, né? Sei não, né? Deve existir. Imagina aí minha cara lá falando de Herbert, Polícia Federal. Aí, meu irmão, é Não vá, criando, vá criando ele. prova para ser preso. O pessoal vai acreditar, velho. Deus é mais. E, pessoal, fazer o merchan aqui, ó. Quem quiser comprar iPhone bom e barato, loja do meu parceiro, amigo aí, ó. Herbert iPhone, Tá tá bom? ligado? Quem vier pelo professor Igor Pereira, 10% de desconto. Ó, que mentira do caramba. O Ele Público vai 10. cobrar mais caro. Isso sim, não é certeza disso. Ó, então vamos lá. O pessoal já respondeu aqui e falou os alunos. E perfeito, é isso mesmo. Quem foi que fez o simulado? Ou fizeram? Ó, por que fizeram e não fez? Eu posso até falar fez. Quem foi que fez o simulado? Os alunos. Mas eu sei que a concordância não está certa. Eu só falo assim com o verbo no singular porque a pergunta fica mais homogênea, né? Fica mais legal. Mas o certo seria quem fizeram o simulado? Os alunos. Então, é isso, Joeline, que a gente chama de concordância verbal. Porque você tem um verbo aqui, ó, o verbo fizeram, né? O verbo fez, só que está na terceira pessoa do plural. Eles fizeram. E esse verbo, ele vai se adaptar a esse cara aqui, ó. Se o verbo ele se adapta a alguém, esse alguém, você não pode dizer que esse alguém é objeto, que é o complemento do verbo, porque não é. Esse alguém a quem o verbo ele tem essa consideração, essa subordinação de fazer a adaptação, a gente chama esse pessoal de sujeito. Então aqui é um sujeito. Ah, professor, agora é sujeito composto, porque está no plural. Os alunos. Tem que ser composto. Outro erro muito besta que acontece é, durante durante as minhas aulas, assim, principalmente para quem está iniciando na língua portuguesa, é achar que o termo que está no plural, quando ele tem valor de sujeito, vai ser sujeito composto. Não, tá errado. Sujeito composto é dois referentes. Que são dois referentes? Dois núcleos. Para ser sujeito composto, deveria estar os alunos e as alunas fizeram, tá bom? Mas se você tem só os alunos, é uma classe específica ali. Então, sujeito simples, tá bom? Tranquilo? Sujeito simples. Eu sei que é sujeito simples, beleza. Tudo certo na Bahia. Ponto final. Os alunos fizeram, quem faz, faz algo. O simulado vai ser objeto direto e o verbo é verbo transitivo direto. Olha que loucura. Falei isso aí porque tem uma galera que já estuda há muito tempo, né? Joeline, o pessoal que tá chegando hoje aí. Paciência, é o nosso próximo tópico, tá bom? Iremos chegar lá. Foram dispensados em seguida. Quem foi dispensado em seguida? Responde aí no chat. Oh, gostei de ver. Ninguém falou os alunos. Todo mundo colocou eles. Aí Kelly colocou a cereja no bolo. Kelly falou assim, ó, remetendo-se aos alunos. Acabou. O meu sujeito é o sujeito oculto. Eles, ó, cadê? Cadê? Opa, vem aqui. Votei. Eles. Tá aqui, ó, na cor azul. Cor azul, professor. Colocou na cor vermelha, cara. Eles. Ah, professor, o eles, a terceira pessoa do plural pode ser equivalente também a sujeito oculto? Sim.
Se tiver referente. Por isso que língua portuguesa é uma maravilha. Porque tudo vai depender do conteúdo que tem dentro da frase. Se tiver conteúdo suficiente para dizer que o sujeito, para um verbo, na verdade, que normalmente seria indeterminado, mas como tem referente, ele passa a ser oculto, isso é maravilhoso. Ou seja, a oração anterior, a frase anterior, os alunos fizeram o simulado, me deu a possibilidade do verbo foram, né, do verbo ir, foram dispensados, né? De agora esse cara não ser um sujeito indeterminado de maneira crua, o que ele provavelmente seria, mas de ser um sujeito oculto, porque como que ele falou, ele remete-se ao termo os alunos. E como os alunos é plural, eu tenho que utilizar a terceira pessoa do plural do caso reto, eles ou elas. E é eles porque alunos é masculino, tá bom? Perfeito? Tranquilão? Tranquilex? Isso aí. Ah, o pessoal que já está estudando tem um tempo, vamos fazer aqui uma brincadeira, né? Foram dispensados, né? Foram dispensados aqui a gente também tem uma locução verbal, tá bom, galera? Verbo auxiliar e verbo principal. Foram dispensados. Em seguida, esse termo aqui. Funciona aí, caneta, por favor. Esse termo, em seguida, a Alice, que está estudando tem bastante tempo aí, classifique para mim, sintaticamente, qual é o valor desse termo. Para todo mundo responder aí, viu? No chat. E não é um esperar pelo outro, não, viu? Responde para mim, hein? E aí, Herbert? Vou olhar o chat agora. Vem Kelly. Eu faço uma pergunta, ela me faz uma pergunta de volta. Vai ter que pagar 10. Adjunto adverbial de tempo. Caramba, caramba. Estão estudando em casa, viu? Perfeito. Professor, por que adjunto adverbial? Diz para mim por que adjunto adverbial. Porque quando eu falo que foram dispensados, você tem aí um termo que ele primeiro ele pede o sujeito. Quem foi que foi dispensado? Eles. Eles se remete aos alunos. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. O que que acontece também? Logo em seguida, você tem o termo em seguida. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa entender qual é o valor desse cara. Pessoal, qual é o valor desse cara? Em seguida. Foram dispensados em seguida. Em seguida, Joeline, que está chegando hoje, em seguida dá ideia de tempo. Bora minha caneta, bora minha caneta. Dá ideia de tempo. Tempo. Professor, me ajuda a clarear mais um pouco. Por que esse cara dá ideia de tempo? Existe o que a gente chama de perguntas feitas aos verbos, né? Perguntas realizadas aos verbos. Quando, como, onde, de que maneira, de qual modo. Quando você faz essas perguntas aos verbos, que essas perguntas indicam circunstâncias, e você tem resposta sobre essas perguntas, você não vai ter objeto direto e objeto indireto. Porque quem não marcou, quem não falou adjunto adverbial é porque queria falar objeto indireto por conta da preposição em. Mas não pode ser objeto indireto
Porque você está perguntando, você tem a resposta sobre a pergunta quando. Eles foram dispensados quando? Em seguida. Em seguida da ideia de tempo. Foi o momento que eles foram dispensados. Então, esse cara, vocês vão aprender logo mais, né? Lá em predicado, que é o próximo bloco, o próximo assunto, que esse cara aqui é um adjunto adverbial de tempo. Porque ele não completa o verbo. Por que ele não completa o verbo, professor? Por conta disso aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora. Mas só se o tablet ele deixar. Ah, parece que vai deixar. Por conta disso aqui, ó. Se você riscar da frase, Joeline, a minha frase continua tendo sentido. Eles foram dispensados. Acabou. Se foi ontem, se vai ser amanhã, se foi em seguida, foi nesse momento, pouco importa. Porque o adjunto adverbial não completa o verbo. Traz uma informação extra. É um termo acessório, tá bom? Então aqui você tem um adjunto adverbial de tempo. Mas calma, que a importância desse bloco, susto do caramba, Herbert, a importância desse bloco não é analisar o que tem dentro do predicado, mas sim quem é o sujeito, tá bom? E o nosso sujeito é sujeito oculto na segunda frase, tá bom? Tranquilo? Então vamos seguir. Opa! Ele é acessório, pode ser removido sem afetar o contexto. Perfeito, Lari. Isso aí. Tô gostando de ver. Tem uma galera que já está esperando aqui só o dia da prova mesmo. Mas vê se faz a revisão dos assuntos, tá bom? Quem pegou esse curso comigo é bom, porque lá no presencial eu já estou avançado pra caramba, já está finalizando o edital. E aí quem está nesse curso comigo é como se estivesse voltando o edital de novo, né? Isso é bom. Você vai perder tempo? Não é perder tempo, você vai gastar mais tempo, mas você está estudando de uma forma agora, né? Duplicada. Isso é bom. Mas não deixe de fazer questões não, porque as questões são um parâmetro para realmente perceber se o aluno ele está bom, se o aluno está bom não. Se você está bom naquele assunto, daquela disciplina, você precisa ter uma metodologia de estudo que é revisar. A revisão é o que vai te ajudar na tua aprovação. Revisão, revisão. Pô, eu tenho um melhor curso, eu tenho uma melhor caneta, comprei o caderno Tilibra, né? Acho que é Tilibra o nome. Seda, página de seda. Meu quarto tem ar-condicionado. Mas se tu não revisa, se tu não volta aos assuntos que tu estudou já tem 2 meses, 15 dias, uma semana já é para revisar. Você vai esquecer do assunto, que é normal, normal. Seu cérebro vai tratar aquilo como lixo, porque você só deu uma importância uma vez e parou. Por isso que é bom fazer questões, porque você está ativando o tempo todo vários assuntos ali na sua cabeça, e você revisar para que você consiga concretizar o conteúdo na sua cabeça, tá bom? Pessoal, eu preciso de ter método de revisão, sim. Onde é que eu acho isso? Pô, você acha isso no YouTube, metodologia de revisão para concurso. Se você pedir para o Gemini ou Chat GPT, o Gemini é melhor porque é mais. As inteligências artificiais elas falham muito. Se você vai estudar a língua portuguesa fazendo uso da inteligência artificial, cuidado. Tem diversos erros, principalmente quando você vai fazer questões que tenham texto, interpretação de texto. É uma merda. Já peguei vários erros e é ruim estudar a língua portuguesa. Se você quer pegar algumas coisinhas para lembrar, um resumo, aí é bom. Mas cuidado na hora de pedir resolução de questões, porque provavelmente o chat ele vai errar. Um dia desse eu falei assim, ó, você está errado por isso e por isso. Aí ele foi admitir. Eu falei, porra, eu repreendi o chat, mano, GPT, ganhei pro chat GPT. Aí fiquei com o ego lá em cima, né? Falei, poxa, eu sou o melhor do mundo, eu não sei o quê, né? Coisa de homem, né? Burro, burrice. Né? Depois eu respondi uma questão lá da FGV, errei a questão. Falei, continuo burro. Isso é normal, é bom que bota o pé no chão.
Mas porque a inteligência artificial está no início ainda, né? Então vai ter diversos erros. Então, cuidado para que você não deposite sua fé totalmente nesses recursos, que são recursos para estreitar o pensamento. Você estudar utilizando o ChatGPT ou o Gemini, ou qualquer inteligência artificial, é bom, mas estudar de uma forma adequada. O que você não pode fazer é, você deixa de pensar aqui para pensar no ChatGPT ou no Gemini. Aí não tem como. Você tem um cérebro, pô. É para isso, para pensar. Você pede para outra pessoa pensar para você, você não vai ficar inteligente nunca, né? Porque a informação não está sendo processada por você, mas sim pela inteligência artificial. Então, cuidado. Bora lá? Sujeito indeterminado. Galera, sujeito indeterminado é esse contexto dessa frase embaixo do tópico. Ninguém viu e ninguém sabe. Ninguém viu e ninguém sabe. Ó, minha câmera acompanha o balanço. Ninguém viu e ninguém sabe. Se ninguém viu, ninguém sabe, eu não estou falando. Vou até interromper aqui para vocês. Eu não estou falando que não existe. Ele existe. O que é que muda? É que ninguém viu e ninguém sabe. É isso que muda. Ah, professor, se ninguém viu, ninguém sabe, é porque não existe. Não. Isso é interpretação textual errada sua. Você interpretou de forma errada. Ninguém viu, ninguém sabe, ele existe. Só que ninguém viu, ninguém sabe. Mas que ele existe, ele existe. Quando eu falo sujeito indeterminado, é porque eu não consigo determinar. Eu não posso falar que é João, que é Maria, que somos nós, porque não tem como chegar a esse contexto. Eu não tenho informação necessária para falar, pô, é isso. Aí a gente chama de sujeito indeterminado. É quando eu não consigo trazer esse cara, ou seja lá quem for, para o meu contexto. Ele sumiu. É como você fizesse uma prova e ele pulasse do texto e grudasse na parede, no telhado, na sala, mas ele pulou da sua prova. Ele existe, só que não está lá. Tá bom? Como é que eu posso identificar o sujeito determinado? Fazendo o mesmo passo a passo. Achar o verbo e fazer a pergunta ao verbo. E aí você vai fazendo por eliminação. Tá bom? Deixa eu só beber água ali, buscar meu vaso e volta agora. 2 segundos. Aqui é igual o William Bonner, ó. Camisa polo e short e dormir. Volta agora, aguenta aí. Vou tirar o microfone para não falar nenhuma merda ali no corredor.
Tô de volta, tô de volta. Eita. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sujeito determinado. Ó, galera, sobre os tipos de sujeito, esse cara é o cara mais cobrado, porque é o que traz mais dúvida, né, aos candidatos. Por conta desse ninguém viu, ninguém sabe. E aí tem uma galera que acaba confundindo ele com o sujeito que a gente chama de sujeito oculto, que foi o sujeito anterior. Só que o sujeito oculto ou anterior, ou você vai achar, você vai procurar, você vai achar, ou quando fica muito difícil, ele vai ter um referente, como foram os nossos dois últimos exemplos. No contexto, né? Geralmente anteriormente, na frase anterior, você vai ter o sujeito lá, e aí você vai poder marcar como oculto. Isso não acontece aqui no indeterminado. Quando ele for indeterminado, quando ele for indeterminado, esqueça. É ninguém viu, ninguém sabe. Roubaram o meu carro na rua principal. Quem foi que roubou o carro? Eu vou aqui marcar logo. Achei o verbo, o passo a passo, ele não muda nunca, né? Risquei aqui, ó, roubaram. Quem foi que roubou o carro, galera? Eles. Não se sabe, né? Pessoa, ninguém viu, ninguém sabe. Ladrão é coisa do capeta. Quem rouba, professor, merece perder o braço, porque acaba com a vida de outra pessoa, né? Ah, professor, mas também o governo ele não ajuda, então o pessoal parte para malandragem. Tem alguns poréns aí, né? Mas isso aí é papo de filosofia, é outra hora, não é língua portuguesa. Mas a merda do governo induz a galera a fazer merda mesmo, né? Mas, todavia, não é justificativa. Mas isso é outra parada. Vamos lá, ninguém viu, ninguém sabe. Roubaram o meu carro na rua principal. Joeline, vou esperar sua resposta. Quem foi que roubou? Chegou hoje, tem que passar pela sabatina de perguntas. Opressão. Responde para mim. Se dormiu, pegou no sono, lascou. Não sabemos. Boa, Joeline. Professor, não sabemos. Se não sabe, eu não. Ah, professor, mas vem cá. Mas quando o senhor coloca esse verbo aí na terceira pessoa do plural, eu sei que é eles, professor. Tem que ser eles. Tem que ser eles. Então, professor, não é sujeito indeterminado, é sujeito oculto. Perguntar para o pessoal que já está estudando mais um tempo aí. Pode ser sujeito oculto depois dessa informação? Sim ou não? E por quê? Sim ou por que não? E aí, Herbert? Fala. Larissa, Kelly, Alice, Clécia. Larissa colocou aqui o seguinte: não, professor, não tem referente. Essa é a grande diferença do sujeito oculto para o indeterminado. Aqui não temos o referente. Eu não posso, Herbert, falar que eles é sujeito oculto porque eu não tenho referente. Cadê eles, professor? Cadê o contexto do eles? O eles está escrito na frase anterior. Cadê a frase anterior que não está aqui? Ah, vai estar na frente. E cadê a frase que vem na frente? Não tem antes, não tem depois, não tem nunca. Próclise, ênclise, não tem nunca. Não tem antes, não tem depois, não. Ah, professor, próclise e ênclise, você viajou aí. Viajei, eu sei. Mas assim, é para falar que não tem antes, não tem depois. Não tem um referente. Se por acaso eu tivesse um referente aqui, aí beleza, aí seria sujeito oculto. Mas, Joeline, eu não tenho um referente. Professor, eu sei que na minha cabecinha roubaram. Ele se liga ao pronome do caso reto da terceira pessoa, eles.
Beleza, eles roubaram, eu entendo isso, porque é conjugação verbal. Eu roubo, né? Tu rouba, ele rouba, nós roubamos, voz Lula, eles e elas Bolsonaro, né? Eu entendo isso. Eu entendo isso, professor, perfeitamente. Só que eu não tenho um referente, como costumam cobrar na prova. Igor, lança um texto ou uma frase direta, lança um texto ou uma frase direta. Beleza, Larissa. Se eu tivesse uma frase ou um texto aqui, aí tranquilo. Aí eu teria o referente. Mas eu não tenho. Roubaram meu carro na rua principal. Ponto. Os ladrões continuaram fugindo ou dando fuga da polícia. Aí, beleza. Aí agora você deixa de ter sujeito. Viu agora, Larissa? Aí você deixa de ter sujeito o quê? Indeterminado. E você tem o sujeito que é oculto, porque na frente eu fiz a referência. Roubaram o meu carro na rua principal. Os ladrões continuaram dando fuga na polícia. Então eu sei que roubaram faz referência a ladrões. Eu não posso falar que ladrões é o sujeito que roubaram, mas posso falar que eles é sujeito do verbo roubar. E aí eu teria sujeito oculto. Como é que isso cai no concurso? O sujeito indeterminado ele cai no concurso quando ele está na terceira pessoa do plural ou quando ele está na terceira pessoa do singular mais o que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. E ele pode cair no concurso dentro de um texto pedindo para você analisar na linha 3 se ele o verbo ele traz um sujeito indeterminado. Poderia ser uma das formas. Quando você vai fazer principalmente a banca FCC, você tem ali o uso do sujeito determinado, principalmente nessa forma aqui, ó, parte ou índice de indeterminação do sujeito. Porque a terceira pessoa é fácil. Se não tiver referente, é sujeito determinado. Se tiver referente, é sujeito oculto. E aí você acaba a questão. Mas a galera traz as bancas, FCC e BFC, gostam dessa galerinha do sujeito determinado por conta desse jogo psicológico, por conta do contexto. Porque dependendo ali da construção da questão, ele pode ser indeterminado ou ele pode ser oculto. No final desse bloco, você vai ter algumas questões sobre sujeito indeterminado, sujeito oculto, e a gente vai ver na prática como isso ocorre, tá ok? Vamos lá. Disseram que a prova foi remarcada. Professor, eu tenho aqui um período que eu chamo de período composto. Por que período composto? Eu tenho o primeiro verbo, né? Quem diz, disseram. Eu tenho esse cara aqui, ó, disseram. Eu vou marcar logo então. Tem um e tem uma locução. Foi remarcada. Eu tenho dois verbos. Se você tem dois verbos, Joeline, você precisa fazer análise dos dois verbos. Disseram ou foi remarcada. Tanto faz, você pode iniciar com qualquer um. Eu vou lá para baixo, para a locução verbal. O que é que foi remarcada? Diz pra mim, diz o que é preciso a viver aqui contigo. Aprova. Sujeito o quê? Simples. Sujeito simples. Matei. Matei a charada. Aprova. Obrigadão, pessoal. Vocês estão ajudando aí a Joeline que chegou hoje, né? Não é que a Joeline não sabe, não. É porque ela chegou hoje e tem que ficar pegando o pé mesmo. Você tem aqui o sujeito que é simples. Beleza, aqui, ó.
Relação, ó. Relação, não é relação de amorosa, entendeu? Casamento, traição, não é isso. Não é essas paradas. Aí é outra história. Agora eu preciso fazer análise do outro verbo. Eu não posso deixar a minha análise sintática manca, não. Ah, já fiz um, acabou, acabou. Não é assim. Cada um no seu quadrado. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Aqui a barba, rapaz. Quem foi que disse? Chat, galera do chat, comentando aqui. Alguém por aí. Acabou. Não se sabe. Não se sabe, professor. Alguém por aí falou. Agora quem foi? Ou seja, você tem aqui um sujeito que a gente chama de sujeito, sujeito indeterminado. Aqui é indeterminado. Indeterminado. Por quê? Eu não tenho referente. Só que, porém, todavia, entretanto, essa é uma questão de período composto. Você não tem um ponto para dizer que esse disseram está isolado do restante da frase, que a prova foi remarcada. Quem está ligado, Joeline, pessoal que chegou hoje aí, isso não é para vocês, tá bom? Mas quem está ligado, tá ligado. Pessoal, que gira é essa? É só para você entender o seguinte: que quem tá ligado que se você tem um período composto, você tem um processo que a gente chama de subordinação. Você deveria cortar aqui, ver se esse que equivale a isso, disseram isso, disseram isso. Isso que? Que a prova foi remarcada. Quem foi que disse? Não sei. Mas disseram isso. Isso que? Que a prova foi remarcada. Professor, qual é o valor dessa oração? Você tem aqui uma oração. Isso aqui, pessoal, é só para a gente matar a curiosidade. Subordinada, substantiva. Português é loucura. E agora eu vou falar para vocês. Ou é objeto direto ou é sujeito, subjetiva. Responde para mim aí. Quem já estudou esse assunto, lógico. Vou dar um tempinho para vocês. Cadê? Subjetiva, o sujeito está na oração subordinado. Quem concorda com Larissa? Começando a ficar bom, viu? Cadê Kelly? Vou dar mais um minuto, bora! Ah, professor, estou estudando, que não sei o quê. Quero ver agora. Herbert, Alice, Lécia. Lécia começou há pouco tempo. Mas Alice e Herbert tem que responder também, e Kelly. Eu quero saber qual é o tipo de oração subordinada substantiva presente na frase disseram que a prova foi remarcada.
Sei não. Chuta aí. Kelly, cadê Kelly? Cadê Herbert? Kelly acha que é objetiva direta. Opa, aqui já deu um contraste. Ou é oração subordinada substantiva subjetiva ou objetiva direta. Suspeito que errei. Esqueci que tem outro sujeito. É... Kelly acabou acertando. Você tem oração subordinada substantiva objetiva direta. Professor, o senhor falou na aula que quando você vai fazer oração subordinada substantiva, você precisa primeiro procurar o sujeito. E aí não tem o sujeito na oração principal? Tem sim. O sujeito tem. Por isso que Lara errou. O sujeito ele tem, ele existe, só que é indeterminado. O sujeito tá ali, só que é indeterminado. Eu não sei quem é, mas ele existe. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém sabe. Ninguém viu, ninguém sabe, entre aspas, mas a galera sabe que existe. Disseram que a prova foi remarcada. Que a prova foi remarcada é objeto direto do verbo dizer. Porque quem diz, diz algo. Quem foi que disse, professor? Indeterminado. Mas quem diz que a prova foi remarcada. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Isso aqui é um assunto muito cobrado, mas muito cobrado em todas as provas de concurso público, do nível médio para cima, atualmente. Por conta desse joguinho aí, das funções do quê? Porque ele pode ser várias coisas. Pode ser isso aqui, que é uma conjunção integrante, porque inicia uma oração subordinada substantiva, ou pode ser um pronome relativo, introduzindo uma oração subordinada adjetiva, ou pode ser um pronome anafórico, né? Pode ser interrogativo, pode ser o caramba quatro, tá bom? Quem disse? Sujeito determinado. Quem diz algo. Disseram que a prova foi remarcada. Essa oração a gente chama de oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas isso é lá para frente, tá bom? Quem errou, parabéns pelo erro, sim, porque agora tu aprendeu de vez, tá ok? E quando você chuta e você tem esse desconforto de você errar a questão, você desbloqueia um cenário que é o cenário de, pô, eu não tenho medo de errar. Foda-se. Eu vou falar, se tiver certo, eu vou tentar acertar. Mas se tiver errado, eu vou aprender. Isso que dá a liga no estudo. Por que você não perguntava as coisas em sala de aula? Porque você tinha vergonha. Quando você perde essa vergonha, principalmente quando você está adulto, uma chave vira e você consegue aprender as coisas, porque você não tem vergonha de perguntar. Pessoal, não entendi isso aí não. O que é isso aí? Rapaz, por que não pode ser isso e é aquilo? Claro, você tem que fazer perguntas ali pontuais, né? Você perguntar uma coisa que não tem nada a ver, ou se eu perguntar por chamar atenção, também não vale, né? A gente sabe, quando a pessoa realmente quer tirar uma dúvida, quer chamar atenção. E tirar a dúvida é importantíssimo no processo da aprendizagem. Você só aprende assim, né? Perguntando os porquês, tirando as dúvidas. Mas esse assunto é muito lá na frente. É porque coincidiu aqui. Vive-se melhor na cidade litorânea. Eu vou marcar o verbo. Eu vou até apagar para que não fique. A galera não fique pensando nisso aqui por um tempo. Vive, vive-se melhor na cidade litorânea. Quem é que vive? Quem é que vive, Clécia? Galera, quem é que vive? Chat, 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 chat. Qualquer pessoa, não sabemos, não sei. Perfeito. Vive, se alguém vive. Pessoal, mas aqui tem um negócio diferente. O senhor do nada, o senhor do nada não. O exemplo, ele carrega
O se, esse se, galerinha, ele pode ser algumas coisas. Pode ser parte integrante do verbo, que são verbos que só existem com ele, né? Por exemplo, o verbo suicidar, ele se suicidou. Só existe com si. Ele pode ser pronome apassivador, né? Quando a gente muda ali a voz verbal na frase. Ou ele pode ser índice de indeterminação do sujeito. Se eu estou estudando sujeito indeterminado, é lógico que aqui ele vai ser índice de indeterminação. Então, esse se aqui, ó, ele tem o valor de índice de indeterminação. Pessoal, o que é o índice Eita caramba! O que é o índice de indeterminação do sujeito? É um cara que serve para esconder o sujeito. Ele fala assim, ó, quando eu uso essa cartinha do UNA aqui, o sujeito ele desaparece. Ele é indeterminado, né? É jogado ali um pano em cima dele e ele fica indeterminado por um tempo. Lá no futuro, vocês vão aprender o valor desse si, os valores que esse si tem. Índice, pronome apassivador, partícula integrante, de maneira isolada. Hoje vocês vão entender que esse cara aqui, ele é um índice de determinação, e quando ele for índice de determinação, sempre, 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 o verbo, esse verbo aqui, ó, sempre no singular. Porque se é índice de determinação, eu não preciso concordar com ninguém. Então não tem porquê, Larissa, eu colocar no plural se não tem concordância. Então ele vai viver ali no singular. Caramba, professor, botou singular com M? Que maluquice é essa? Nem eu sei, né? De vez em quando eu não sei o que é que eu faço da vida. No singular, sempre no singular. Tá bom? Quem que vive? Não sei. Mas eu sei que quem está vivendo vive melhor nesta cidade litorânea. Você tem aí adjuntos adverbiais, tá bom? Indicando a circunstância que alguém vive melhor nesta cidade litorânea, mas eu não sei quem vive é sujeito indeterminado. Para fechar, para fechar com chave de ouro, é bom viajar para Itacaré. Fechou? Você tem alguns verbos aqui, né? Vamos lá. O senhor primeiro tem o verbo ser conjugado, né? O é, no singular, é. E você tem o verbo viajar. Primeira pergunta: o que é bom? O que é bom? Opa, Larissa respondeu: viajar. E não é só viajar, Larissa. Professor, sabe o que é bom mesmo? O que é bom é viajar para Itacaré. Então, o senhor está dizendo o quê? O senhor está dizendo, eu não estou nem acreditando mais nisso aqui, mas o senhor está dizendo que viajar para Itacaré é sujeito. É isso, professor? Sim, é exatamente isso. Ou seja, vocês estão percebendo que você tem um verbo e o verbo na frase tem valor de sujeito. É o que a gente chama de sujeito oracional. São particularidades da língua portuguesa, é os poréns, né? Que a gente sempre reclama. E o verbo, ele pode ser sujeito. E quando ele é sujeito, a gente chama de sujeito, sujeito, sujeito
oracional. Então, se apareceu essa nomenclatura para vocês, é porque tem um verbo com valor de sujeito. O que que é bom? Viajar para Itacaré é bom. Então você tem aqui um verbo, né? Esse é um verbo de ligação. Bom vai ser predicativo do sujeito e viajar para Itacaré é sujeito da minha frase. Ah, professor, predicativo do sujeito, verbo de ligação, o senhor nem falou sobre isso, por que ficar citando, dando assim, causando em mim, na verdade, ansiedade? Calma. É só respirar e tomar uma água. Não precisa ficar ansioso nem ansiosa. Viajar para Itacaré é sujeito. Acabou. Professor, quem é o sujeito do verbo viajar? Quem é que viaja, galera? Porque eu fiz análise de um verbo só, do verbo é, o ser, né? Está no singular. Mas e do verbo viajar? Quem é que viaja? Eu estou em casa, não estou viajando. Larissa falou que desconhece. A Herbert estava viajando aí que eu vi, igual em Guaimbim, né? Mas já voltou também, não está viajando mais. Tá bom. Então é desconheço, meu irmão. Indeterminado. O verbo é, você tem um sujeito, que é o sujeito oracional, viajar para Itacaré, é, mas o verbo viajar, ele não tem sujeito. Esse cara aqui, ó, doutora Joeline, esse cara aqui é sujeito indeterminado. Ô, professor, então eu aprendi hoje que sujeito indeterminado, ele pode estar na terceira pessoa do plural, na terceira pessoa do plural, não é isso? Quem é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Pode estar na terceira pessoa do quê? Terceira pessoa do singular. E geralmente mais o I.I. Quem é o I.I? O índice de indeterminação. Cadê isso, professor? Aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Desse rapaz aqui. É esse cara. E além disso, você pode ter verbos no infinitivo. Verbos no infinitivo, professor? Você está falando que verbos no infinitivo, o sujeito ele vai ser indeterminado, sim. Ah, professor, você não falou sobre isso aí, não. Tá começando a inventar blá blá blá, não sei o quê. O senhor sabe mais é sobre Bom das Maravilhas e não de língua portuguesa. Calma, não precisa ofender. Uma coisa não anula a outra. Aqui, ó, amores, infinitivo são verbos que terminem AR, ER e R. Provavelmente você vai perguntar esses verbos quem ou o que e você não vai achar a relação de concordância verbal, ou seja, não teremos sujeito. Verbo, terceira pessoa do plural, na terceira pessoa do singular mais índice de indeterminação do sujeito. Pode ter na terceira pessoa do singular sem índice? Pode, mas aí já é um erro da prova. A prova deveria lhe dar o contexto, deveria lhe dar ali pelo menos o sujeito oculto. E verbos no infinitivo. Pessoa infinitivo é a forma nominal do verbo, com termina em AR, ER e R. Acabou. Isso é sujeito indeterminado. E na minha opinião, e na opinião de muitos gramáticos, professores, é a parte mais cobrada dentro dos tipos de sujeito. Tá bom? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Cadê o chat? Vou ter que sair. Até a próxima, até o próximo sábado. Tranquilo. Galera, o que é que acontece?
Aulão, hoje aulão, um assunto importantíssimo. Choveu, eu me atrasei um pouco, eu fui almoçar, né? Aí comi um pirão, comecei a suar demais, liguei o ventilador e fiquei um tempo respirando. Mas muito obrigado pela participação de vocês. E continue tirando todas as dúvidas. Questionando, falando no chat, pode ligar o microfone, ligar a câmera, pode ficar à vontade. Tá bom? O intuito é trazer o conteúdo e compartilhar o que eu sei com vocês. E claro, vocês também compartilham o que vocês sabem comigo e a gente aprende língua portuguesa ali de uma maneira equivalente para ser aprovado no nosso concurso. Tá bom? Sábado, das 14 às 16 horas. Sempre. Se tiver alguma mudança, eu irei avisar antes. Mas tá tudo certo, tudo tranquilo e até o próximo sábado, tá bom? Bom final de semana. Um beijão a todos. Tamo junto. Aí, viado, já vai. Valeu, Herbert! Ô, cara.